É uma vitória muito importante para o São Paulo. Tinha que ganhar o São Paulo numa classificação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Começa a rodada em 16º, 1 ponto da zona de rebaixamento. Teve um momento na rodada à tarde que o Fortaleza estava vencendo o Bahia. O jogo terminou empatado, mas enquanto o Fortaleza vencia, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento. E o São Paulo conseguiu, com essa vitória, ultrapassar o Inter, que ainda vai jogar, ultrapassar o Santos, que perdeu, ultrapassar o Vasco, que empatou. Então o São Paulo respira um pouco. Essas equipes ainda têm jogos a menos que o São Paulo. Então o São Paulo conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro, precisava ganhar principalmente em casa, né? Hoje foi o 3º jogo desde a volta do campeonato. São Paulo jogou 2 fora, nos jogos difíceis mesmo, perdeu para o Flamengo, empatou com o Bragantino e tinha que ganhar no Morumbi. Ganhou do Corinthians e é importante, num clássico, novo treinador do São Paulo, Crespo, no seu 3º jogo. Vencer clássico é sempre importante. O Luciano, mais uma vez, decisivo. O Luciano não é um craque, não é um gênio, mas é um cara importante para o São Paulo, né? O Luciano é um cara que faz gols com frequência, faz gols em jogos importantes e outra vez ele decidindo para o São Paulo com 2 gols. E do jogo, o que você falou, acho que ali foi um momento decisivo, né? O Romero perde o gol, num passe muito bom do Memphis. O Memphis sai no intervalo, né? Mas ele dá esse passe para o Romero, muito bom. O Romero perde o gol, a bola bate na cabeça do Rafael. E pouco tempo depois o São Paulo faz os 2 gols com o Luciano, que até então era um jogo equilibrado, era um jogo que tinha equilíbrio, tanto que o Corinthians teve a chance de fazer 1-0, não conseguiu. E o São Paulo na sequência fez 1, logo depois fez 2 e aí acabou, 2-0. No Corinthians em nenhum momento parecia ter força para buscar um 2-0. O Corinthians, ele não consegue jogar bem com uma frequência. O jogo com o Ceará também não foi um jogo bom, assim. O Corinthians ganhou, ótimo, excelente vitória. Ganhar do Ceará lá em Fortaleza não é fácil, mas não foi um grande jogo do Corinthians também. Então, em relação a desempenho, o Corinthians preocupa. Na tabela ele está lá no meio, está em 10º, né? O São Paulo, se bem que o São Paulo agora só está a 3 pontos do Corinthians. O São Paulo está em 13º. A tabela do São Paulo na classificação vinha num momento muito mais difícil que o Corinthians. Mas em relação a desempenho, o Corinthians faz muito tempo que não tem uma sequência de 2, 3 jogos pelo menos bons, né? O Corinthians dificilmente faz boas partidas nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo bate o Corinthians no estádio do Morumbi. Vampeta, você que transmitiu o jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, da Seleção de Esportes da Jovem Pan. Tá aí, Vamp. O Corinthians que hoje a postura ficou muito evidente, né? O Corinthians que entrou para empatar o jogo, São Paulo entrou para vencer a partida, jogando diante do seu torcedor, de mais de 40 mil torcedores no Morumbi. E o São Paulo é recompensado. Depois que o Romero perde aquele gol, parece que o São Paulo se motivou de alguma forma e já estava melhor no jogo, ficou ainda melhor na partida. Luciano 2 vezes e no segundo tempo o Corinthians mal ameaçou o São Paulo. Vamp, boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno, Flávio, boa noite a todos, né? Em relação à tabela, Pedro, a competição, dentro da competição, se você pega a competição, você sai 2 jogos fora, né? O Corinthians jogou fora contra o Ceará e hoje contra o São Paulo. Ele traz 3 pontos nessa saída, né? Você vê que o Santos ganha do Flamengo e sai contra o Mirassol e perde. Quando ele jogou 2 jogos fora, nessas 2 saídas trouxe 3 pontos. Né? Tava ali o jogo equilibrado, tudo, lado direito improvisado com o Félix Torres, que de novo falhou, para mim falhou no primeiro gol e no segundo também. Né? O Corinthians que toma muito gol no ano, tomava assim com o Ramon Dias, mas com o Ramon Dias pelo menos criava mais. O Dorival melhorou um pouco o setor defensivo, mas nada de encher os olhos. A gente tem muito gol na temporada. Se eu não me engano, agora com esses 2 gols de hoje, pode ser a 3ª defesa mais vazada do campeonato. O São Paulo consegue uma vitória importante. Estava ali, antes de começar o jogo, chegou até beirar na zona de rebaixamento quando o Fortaleza estava vencendo o Bahia. O São Paulo agora se afasta momentaneamente ali, né? O Crespo foi muito criticado pela atuação contra o Flamengo, pelo posicionamento e a escalação daquele time contra o Flamengo ao São Paulo. Você pode incomodar, você pode jogar com 3 zagueiros, 3 homens de meio campo, 2 alas, mas 2 atacantes tem que ter para poder incomodar. Contra o Flamengo não fez isso, já fez isso contra o Bragantino, teve um resultado positivo de 2-2. Hoje saiu com o Luciano e com o Pereira, né? Pereira, né? O André Silva. O André Silva que deu o passe pro Luciano fazer o gol. O Luciano aí, lei do ex, de novo marcando contra o Corinthians, jogou bem. O Morumbi lotado, uma vitória que deixa o São Paulo mais tranquilo para seguir na competição, porque estava ali, tá todo mundo muito achatado, né? O Vasco matou com o Grêmio, o Vitória precisa ganhar amanhã, o Juventude está ali, tá tudo muito, muito próximo, o Internacional, e essa vitória do São Paulo deixa o São Paulo mais tranquilo para poder jogar na quarta-feira.
né? O Corinthians aí com sua dificuldade, sem seu principal jogador, o Roberto. O Depay, uma partida horrível no primeiro tempo, saiu no intervalo, né? Não jogou nada, e é isso que o Dorival tem. O que tem por cardápio é isso. Um clube que está momentaneamente sem um presidente eleito, a gente não sabe o que vai acontecer no dia 9 ou 8 de agosto, né? Cheio de dívidas, jogadores individualmente cobrando. Então, há de se esperar. Mas dentro da tabela, você pegar, sair 2 jogos e trazer 3 pontos, é melhor do que 2 empates. Vamos supor que o Corinthians empatasse com o Ceará e empatasse hoje com o São Paulo. Foi melhor até perder do São Paulo, ganhar do Ceará, que você abre mais uma vitória e traz 3 pontos. É o que se podia fazer nesse momento que o Corinthians atravessa e sem muitas opções, né? E daqui a pouco nós vamos falar da atuação ruim de Memphis Depay, que saiu no intervalo, nem voltou para ficar ali no banco de reservas. Tem essa situação que envolve o Memphis Depay, que também não marcou gols em clássicos desde que chegou ao Corinthians. Torcedor já começa a questionar o Memphis Depay também pelos valores e tudo que tem saído. Quando o jogo estava 0-0, ele deu um passe e botou o Romero na cara do gol, né? Foi até um passe de cinema. Foi a única participação do Depay no jogo. Aí o Romero perde aquele gol. O Rafael também teve uma boa intervenção ali no lance, mas é gol que não pode desperdiçar, ainda mais em jogo difícil, ainda mais em Majestoso. Flávio Prado, muito boa noite, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan. Flávio, grande vitória do São Paulo, 2-0 com o Luciano marcando basicamente 2 gols em 5 minutos. 5º gol do Luciano em 15 majestosos disputados com a camisa do São Paulo. Com a camisa do Corinthians, ele também fez 1 gol em 7 jogos. Então, quando é majestoso, parece que o Luciano entra até mais inspirado. E foi determinante para a vitória do São Paulo. Grande vitória do São Paulo no Clássico, 2-0, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. O São Paulo aproveitou o momento em que veio a inspiração, fez 2 gols, era um jogo amarrado. Era um jogo onde o São Paulo tomava um pouco mais a iniciativa no primeiro tempo, chutou 5 vezes, mas não acertou nenhuma. O Corinthians chegou nesta vez que já foi citado aqui, com o Depay metendo o Romero na cara do gol e o Rafael fazendo a defesa. Então o jogo caminhava para o São Paulo com mais tempo de bola, mas sem fazer grandes incômodos ao adversário. Até que em 5 minutos o Corinthians acabou dando vacilos pelo lado direito, teve uma improvisação com o Torres, e por aquele setor o São Paulo fez os 2 gols do Luciano, e a partir dali praticamente acabou o jogo. Não houve em nenhum momento esboço de reação do Corinthians, mesmo com todas as trocas do intervalo. E aí no segundo tempo vimos um São Paulo um pouco mais avançado, um São Paulo mantendo a bola no campo ofensivo, sem fazer grande esforço, sem nada, e só no finalzinho, nos últimos minutos, o Corinthians tentou criar alguma coisa, que quase fez um gol. O Rafael fez uma grande defesa no minuto final, numa cabeçada do Ranieri. Resultado conseguido no primeiro tempo, e o São Paulo não teve dificuldade, não enfrentou um Corinthians com força para reagir depois dos 2-0. Bruno Prado, a gente está aqui destacando essa vitória do São Paulo por 2-0 contra o Corinthians. É a primeira vitória do Hernan Crespo desde que retorna ao São Paulo. Teve aquela passagem em 2021, foi campeão paulista, e o Crespo não resistiu ao segundo semestre, caiu para o Palmeiras na Libertadores, o início no Campeonato Brasileiro foi muito ruim. Agora é o Crespo que chega para o segundo semestre, já pegou pedreira, pegou o Flamengo no Maracanã, perdeu contra o Bragantino. O São Paulo achei até que teve um bom primeiro tempo, os primeiros 30, 40 minutos, mas ficou no empate, e agora jogando em casa, um clássico, o São Paulo vai lá e vence o Timão, 2-0. Bruno Prado, primeira vitória do Hernan Crespo nesse retorno dele ao Morumbi, Bruno. É importante, clássico, né? O clássico ele sempre mexe mais com o ambiente, com tudo. São Paulo precisava sair lá de baixo, a vitória hoje era mais importante para o São Paulo do que para o Corinthians, pela tabela do campeonato, pela situação. Tem muito campeonato ainda pela frente, mas entrar na zona de rebaixamento é sempre perigoso, você sempre corre risco. Principalmente time grande, começa a ter um peso, uma pressão enorme, e às vezes você não consegue sair. Às vezes você entra numa pressão, entra numa pilha que você não consegue sair. O São Paulo tem outras 2 competições para disputar, além do Campeonato Brasileiro, então não vai ter descanso. O São Paulo não tem tanto elenco assim para rodar os jogadores e estar bem em todas as competições. São Paulo tem um bom time titular
E é isso, se perder 3, 4 já complica muito, né? Se precisar revezar muito já complica demais. Então o São Paulo vai ter que fazer escolhas daqui a pouco. Logo, próximo meio de semana agora tem jogo do Brasileiro ainda, lá em Caxias com o Juventude. No fim de semana tem o Fluminense, no Morumbi. E depois já é o confronto com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E depois vai ter Libertadores com o Atlético Nacional. Então o São Paulo, é importante que ele chegue no período das Copas numa situação um pouco mais tranquila. O Brasileiro não é um campeonato que a segunda metade da tabela distancia muito da zona de rebaixamento. Normalmente vamos até perto da 30ª rodada, com metade do campeonato, a metade de baixo, todo mundo muito próximo. Chega lá perto da 30ª, a diferença do 17º, que é o primeiro que cai, para o 10º, é de 5 pontos, 6 pontos. O Campeonato Brasileiro é assim todo ano e não deve ser diferente esse ano. Então, o São Paulo, pelo início muito ruim, hoje foi só a 3ª vitória do São Paulo no campeonato, é muito pouco. Por esse início ruim, dificilmente ele vai abrir muita distância, a não ser que ele meta uma sequência aí de várias vitórias seguidas, o que eu acho improvável. Ele vai ganhar, vai perder, vai tropeçar ali, mas assim, não pode entrar na zona de rebaixamento. Se entrar na zona de rebaixamento, fica um negócio muito perigoso, uma pressão enorme. Então, a vitória hoje era fundamental para o São Paulo. Claro que tem consequências para o Corinthians perder um clássico, mas para o São Paulo seria pior, né? O São Paulo poderia entrar na zona do rebaixamento e começar a ficar numa situação bem difícil. Ô Flávio, o Corinthians não vence um jogo de Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no estádio do Morumbi desde 2010. O Ronaldo jogava naquele time do Corinthians lá em 2010 e os gols na ocasião marcados pelo Elias e pelo Dentinho. 15 anos depois, tá aí. O São Paulo tem esse tabu contra o Corinthians, tem se dado muito bem nos majestosos quando joga em casa, o fator casa determinante. Hoje, quase 50 mil São Paulinos no estádio do Morumbi. E a gente tem que aplaudir, né? O jogo do Luciano foi muito bom. Achei também que o Crespo, quando ele chega, banca o Bobadilla no time titular. Eu sempre gostei muito da dupla Pablo Maia e Alisson, mas bancou o Bobadilla, já tinha jogado bem contra o Bragantino, na minha concepção. Hoje achei um dos melhores em campo, o Bobadilla, e o São Paulo sai com essa vitória, a primeira vitória do Hernan Crespo desde que ele retorna ao São Paulo Futebol Clube. Flávio. Bom, sobre o Istanbul, do outro lado é mais ou menos igual, né? Não tem estatística, mas quando o São Paulo vai jogar no campo do Corinthians, ele também tem muita dificuldade. Tem sido assim, tem sido um clássico onde quem joga em casa tem conseguido melhores resultados. Sobre o Crespo, foi um comecinho muito remoto de trabalho, né? O jogo do Flamengo, o São Paulo jogou totalmente com medo aqui atrás, melhorou contra o Bragantino, chegou a ter dificuldades, mas depois fez um gol, tomou a virada e depois conseguiu reagir. Concordo, o Bobadilla lá foi muito bem. E hoje de novo, o Bobadilla chegando um pouco mais à frente. Eu gosto muito do Alisson, acho que o Alisson, inclusive, o São Paulo cresceu, aqueles minutos surgiram um gol, foi exatamente quando o Alisson entra no lugar do Oscar, que se machucou. Nossa, o Oscar saiu de uma maneira que chamou a atenção, né? Mancando demais, com muita dificuldade de andar. Mas ali o São Paulo ganhou mais dinamismo de jogo. Gosto da maneira como o Alisson conduz o time. O Alisson se movimentando bastante e o espaço que o São Paulo tinha pelo lado esquerdo começou a ser bem explorado. E aí nós tivemos os 2 gols e praticamente final da partida ali naquele momento. Acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de julgamento com relação ao time do São Paulo, porque o trabalho realmente começou agora. O time teve um péssimo primeiro jogo, um médio segundo jogo, e hoje uma partida mais tranquila, especialmente depois dos 2-0 do primeiro tempo. Comecinho, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Estreou jogador hoje, tem uma série de situações bem novas no São Paulo. São Paulo tem que conseguir manter sequência de resultados, porque sim, no jogo do Bragantino, quando ele toma 2-1, ele entra na zona de rebaixamento. Ele ficou na zona de rebaixamento. Então está muito perto dessa região que precisa sair rápido se quiser respirar com tranquilidade no campeonato. Chegou a entrar na zona de rebaixamento, me lembro aqui na coordenação do Canelado Pedro Henrique Sperber, quando o Fortaleza vencia o Bahia por 1-0, só que o hoje Bahia buscou um empate 1-1 e aí o São Paulo ficou na posição que estava, né? E mesmo assim, Flávio, você cita essa questão do sinal de alerta, São Paulo próximo da zona de rebaixamento, 3ª vitória apenas no Brasileirão, também como destacado pelo Bruno Prado. O sinal de alerta precisa continuar aceso, então precisa continuar ligado? Você acha que hoje não foi uma boa resposta desse São Paulo, depois de um clássico? Hoje foi bem, mas é muito cedo ainda
E o Crespo, quando ele coloca, e eu concordo com ele, que a prioridade tem que ser fugir do rebaixamento, é isso. São Paulo está bem na Libertadores, né? Passou muito bem na primeira fase, está vivo na Copa do Brasil, mas, né, se cair no Brasileiro não vai adiantar nada. Então, eu acho que continua sendo aí sim o grande ponto que o São Paulo tem que pensar, tem que focar muito em cima disso. Não vai abrir mão da Libertadores, é óbvio, vai abrir mão da Copa do Brasil. Mas existem prioridades. Para mim, a prioridade de São Paulo é evitar rebaixamento. Se lá na frente ainda continuar nas outras competições e tiver com uma certa folga no Brasileiro, aí não vai ser campeão mesmo. Tem que não correr risco de rebaixamento. Não sendo rebaixado, já garante pelo menos uma competição internacional. Mas realmente hoje a prioridade é evitar um eventual rebaixamento. Luciano saindo muito festejado do Morumbi, não é para menos, né? Depois de 2 gols marcados contra o Corinthians. E o detalhe, não é, Vamp? Porque a gente acompanha nesse São Paulo, pelo menos nos últimos gols, o André Silva servindo o Luciano, né? Ou melhor, o Luciano servindo o André Silva. Hoje foi a vez do André Silva retribuir o Luciano e foi uma baita assistência. Também achei... Essa coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória por 2-0 sobre o Corinthians no Morumbi. Crespo, boa noite. Aline Fanelli, da Rádio Band News FM. Queria que você falasse sobre, primeiro, a sua impressão do Morumbi lotado pela primeira vez, como é que foi o seu sentimento e a análise de jogo do São Paulo. Você acha que o time conseguiu impor aquele ritmo que você esperava do começo ao fim? Boa noite. Sim. A impressão, a coisa mais importante é o que o time jogou muito bem, compreendeu perfeitamente o significado deste jogo, respeitou a tradição neste jogo e jogou muito bem com essas coisas que acho que para a gente é muito importante. Lutar, brigar e jogar futebol. Tentar jogar bola, possesso, finalizações, ordem, equilíbrio e muita luta, intensidade e dinâmica. Então, quando você vê todas estas coisas, coisas boas acontecem. Por enquanto, o meu sentimento foi uma noite ideal. Ganhar o clássico, Morumbi lotado. Sonhei muitas vezes. Os atletas me regalaram, me presentearam um grande jogo. Será seguramente uma noite inesquecível para mim. Crespo, boa noite. Humberto Ferretti, da Rádio Energia 97. Você falou que os jogadores cumpriram perfeitamente o que deveriam cumprir e poderia não ter dado certo porque você precisou fazer 2 mudanças logo cedo. Você trabalhou com o time e aí você perdeu o Enzo no aquecimento e com 20 e poucos minutos perdeu o Oscar. Entra o Wendel, que você mesmo destacou, que tem características diferentes na quarta-feira, e entra o Alisson, que para fazer uma função totalmente diferente da... E ainda assim dá certo. Queria saber de você como é que foi principalmente a tomada de decisão de colocar o Alisson e qual que é a importância dos jogadores estarem prontos para situações que acho que as duas eram totalmente inesperadas, né? Eu acredito muito em meus atletas, no trabalho que fazemos dia a dia. Então, muitas vezes as decisões são muito fáceis e depois de um resultado assim, todo parece bonito e que todo é fácil. Eu acho que o mérito é deles. Neste caso de Wendel, neste caso do Alisson, de entender a situação, que talvez ele podia contribuir entrando do banco e estar pronto para jogar um grande jogo. Ele fez um grande jogo como todos. Então, todos compreenderam o que a gente pretende. Jogar bola, jogar com intensidade, lutar por a segunda bola, lutar, criar, ser padrão do campo. Vamos tentar sempre isso. Não todas as noites vai acontecer, mas a ideia é essa.
Hernan, boa noite. Hoje o contato com 47 mil torcedores e ontem também vocês tiveram um contato mais próximo com alguns torcedores que foram conversar com vocês no CT. Queria que você falasse um pouco do papo e se você acha que isso de alguma forma faz alguma diferença, se você acha saudável. No. Se encontraram em todas partes, atletas, torcedores e comissão, e ninguém pediu um jornalista participar. Então, o privado é privado. Não acho que seja interessante, na minha opinião, neste caso. Aconteceu, respeito, vamos para frente. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Apenas o seu terceiro jogo nesse retorno ao São Paulo. Mas, obviamente, depois de uma noite tão especial, há pontos positivos e negativos que serão analisados. O que ainda falta para o time do São Paulo, obviamente, primeira vitória no seu retorno, mas o que hoje, por exemplo, não te agradou no time que você gostaria que os jogadores entendessem e eles não entenderam? Obrigado. Não, acho que sempre todo jogo as coisas podem ser positivas e negativas. É importante poder vivir estas coisas e se as coisas não são corretas, tratar de ter a vontade de mudar certas coisas. Acho que no complexo o time entendeu tudo que o clássico merecia, pretendia. Então, acho que o resultado foi uma consequência de tudo. Hernan, boa noite. Gabriel Sá, arquibancada tricolor. Hoje o Luciano faz 2 gols, é o cara do jogo e saiu muito aplaudido. Falar um pouco da importância desse anárquico Luciano, como você definiu. Sou muito contente, eu conheço muito tempo atrás. Eu sei perfeitamente a sua qualidade. Não, personalmente não me surpreende, eu acho que não surpreende a ninguém quando o Luciano joga assim. A ideia é que ele tenha continuidade neste rendimento. Então, a gente está aqui para ajudar a todos. Neste caso, um jogador assim pode fazer a diferença. Hernan, boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse meio-campo do São Paulo. O São Paulo começa com uma dupla ali de volantes na temporada, vai perdendo Pablo Maia, perde ar, vai indo, tentando encontrar alguma dupla em si. Quando você chega, agora você faz uma outra mudança, talvez um pouco mais brusca, digamos assim, com essa mudança com Bobadilla e Marcos Antônio, que parece que deu liga, parece que deu certo, uma conexão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa mudança e também posicionamento deles e participação dentro do jogo. A minha fortuna é ter jogador de qualidade. Então, quando você tem um Bobadilla, quando você tem um Marco Antônio, quando você tem um Alisson, você tem um Paulo Maia, tens qualidades e diferentes qualidades. Então, não todos os jogos são iguais, não todos os jogos vão dar certo. Estamos falando de jogadores importantes que podem ajudar a São Paulo. Então, é só interpretar o que o jogo precisa. E eles estão fazendo muito bem. Crespo, Bruno Gilfrida, do Globo Esporte. Boa noite. Você já falou sobre a importância do Luciano como jogador em campo, por aquilo que a torcida vê. Mas ele me parece ser um cara que conhece muito o clube, está aqui há muito tempo. Qual é o tamanho dele para o elenco? O que você vê do Luciano no dia a dia que nós não conseguimos ver dentro de campo? Uma liderança... o papel dele como pessoa no dia a dia do São Paulo. Ele é diferenciado. A qualidade, você já lo conhece. Quantos anos que está aqui, Luciano? Talvez você conheça melhor de mim. Luciano é um cara que quer ganhar dia a dia, mas acho que ele é diferenciado em quanto à qualidade. Depois, a ideia de ganhar e competir, todos têm. Ele é um jogador diferenciado porque técnicamente é diferente de los outros. Outras características de uma maior fantasia e quando ele se mete à disposição do grupo, do time,
logra ele jogar com essa qualidade, mas ao mesmo tempo lutar, brigar e correr. Então, quando você tem essas duas qualidades, é difícil de não fazer jogar. Boa noite, Crespo. O São Paulo tem jogado a cada 3, 4 dias, não há muito tempo, e ainda assim a gente já começa a ver uma melhora. O São Paulo melhorou, fez um melhor jogo contra o Red Bull Bragantino, hoje fez um jogo ainda melhor contra um adversário que o seu treinador conhece profundamente. O time do São Paulo, em 2023, foi campeão com o São Paulo da Copa do Brasil, ou seja, não era qualquer adversário com qualquer treinador. Mesmo com tão pouco tempo para você trabalhar com esses jogadores, essa evolução já começa a aparecer. Você acredita que essa evolução é mais tática e técnica ou é mais o mental desses jogadores? Ninguém aqui é um mago. A gente vem a trabalhar, mas sem a disposição dos jogadores, é impossível. Então, a gente propõe uma coisa, tem uma metodologia, uma ideia, mas ninguém no mundo tem a fórmula mágica de que vai ganhar todos os jogos e que vai ganhar todos os títulos. Acho que todos os treinadores tentamos de fazer o melhor, a nossa ideia, respeitar nossa ideia, nossa identidade e tratar de transmitir ela. Sem o consentimento dos atletas, sem a vontade dos atletas, é impossível. Então, a gente propõe, eles fizeram e todos contentes. Crespo, tudo bem? Boa noite. O São Paulo vinha numa sequência de preocupar a própria diretoria, a comissão técnica, de 4 derrotas, depois veio o empate com essa evolução, que foi citada pelo companheiro aqui. O quanto vencer um clássico como esse em casa, contra um adversário complicado, fugindo contra o rebaixamento, já conseguindo mais 3 pontos, aliviando, isso dá uma tranquilidade para essa... Tranquilidade é difícil, porque todo jogo é difícil, mas o quanto isso muda animicamente o time para essa sequência que não vai ser fácil. Importante não pensar que é uma coisa extraordinária. São Paulo deve fazer estes tipos de jogos. Então, é importante, é um clássico, é muito importante, mas eu falei com eles. Somos todos felizes esta noite? Sim, somos todos felizes esta noite. A gente pode, o público, o torcedor deve festejar? Sim, deve festejar. Pero dentro, deve ser normal. O São Paulo deve jogar assim, sempre. Contra todos, não somente o clássico. Então, o caminho é esse aí. Aí. Vamos por este caminho. Então, durante, passam coisas boas. Temos que continuar com esse caminho. Cerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.